Olá, queridos, dando sequência ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo e bem explicadinho, chegamos agora à carta de Paulo escrita aos Efésios. Você tem aí uma primeira figura de uma das ruínas, é uma cidade que praticamente desapareceu, mas que há ruínas ali muito bonitas, belíssimas. Aí nós temos algumas ruínas da biblioteca que foi construída em homenagem ao imperador Tibério Celso. É ali uma das áreas de visitação dos turistas, né? Essa é a suposta casa onde morou Maria, mãe de Jesus. João tomou conta de Maria depois da morte do Senhor. Ele que ficou responsável por ela. Você tem aí essa magnífica maquete de uma das 7 maravilhas da antiguidade, que é o templo de Ártemis, ou templo de Diana, a Diana dos Efésios. Se você recordar ali em Atos, no capítulo 19, quando Paulo, na sua terceira viagem, permanece por 3 anos em Éfeso, houve um momento ali que muitas pessoas se converteram e houve um grande tumulto, porque as pessoas estavam abandonando o interesse por Diana como deusa, né? Havia lá um ourives chamado Demétrio, que ele fabricava, né, aquelas estatuazinhas de Diana, e era um comércio extremamente importante ali. Muitos ourives artífices viviam desse comércio, né, das estátuas de Diana. E a cidade ficou muito dividida, houve grande alvoroço, grande tumulto, porque Diana, ela tinha uma influência muito grande na vida das pessoas, né? Tanto é que eles diziam, grande é a Diana dos Efésios. Mas aí o que restou, tá? Desse grande templo, foi o maior templo de todos os tempos, né, na antiguidade. O que restou aí do templo de Diana. Muito bem, vamos lá. O local em que foi escrita a carta e a data. O local foi Roma, no ano 62, tá? Quando Paulo estava prisioneiro. O primeiro aprisionamento de Paulo em Roma, aquela prisão que ele ficava numa casa domiciliar ali, não é? Então ele escreve essa carta aos Efésios, prisioneiro em Roma. Okay? Ele, por exemplo, fala lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. O capítulo 4, aí o versículo 1, ele diz assim também, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E também, no capítulo 6, o versículo 20, Paulo diz assim, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, essa carta aos Efésios é uma das epístolas da prisão. Aí você tem as cartas que foram escritas por ocasião de Paulo estar aprisionado, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e 2 Timóteo. As palavras-chave são Cristo, igreja, tanto é que essa carta é a carta onde a igreja é revelada de uma maneira muito profunda, e também a expressão em Cristo, né? O grande tema é a igreja, o corpo de Cristo. Paulo vai usar nessa carta várias metáforas para descrever a igreja do Senhor. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso está lá no capítulo 1, os versículos 22 e 23. Éfeso, reprisando, era a capital da província romana da Ásia, sendo a terceira maior cidade do império. O templo de Ártemis, como falamos, o nome romano Diana, uma das 7 maravilhas da antiguidade, estava lá. Na segunda viagem missionária, Paulo passou rapidamente por Éfeso. Não se deteve ali. Ele estava retornando para Jerusalém, levando uma coleta para os necessitados de Jerusalém. Então ele ficou pouco ali. Ali ficou, Áquila e Priscila ficaram ali. E ele seguiu viagem. Mas na terceira viagem, Paulo ficou 3 anos, como já comentamos aqui. E ele deu prejuízo aos artífices de Diana, como também já comentamos, onde aquele ourives, o Demétrio, ficou extremamente irado com o desvirtuamento e também o declínio do comércio, da exploração da imagem de Diana. A carta aos Efésios ela tem um estilo semelhante à carta aos Colossenses, por isso elas são chamadas de cartas gêmeas. É interessante, você lê a carta aos Colossenses e você vê que é a mesma, o mesmo tom, os mesmos enfoques, por isso assim são chamadas de cartas gêmeas. O tema principal da carta aos Efésios, a igreja. Ela aparece como família de Deus, no capítulo 2, versículo 19. Ela aparece como o edifício de Deus, em 2, 20 a 22. Ela aparece ali como corpo de Cristo, nesses versículos que aí estão. Noiva de Cristo, no capítulo 5, magnífica passagem, versículos 23 a 32. E como sendo o exército de Deus. Então, a igreja ela é vista em diversos ângulos, e cada ângulo desse tem uma peculiaridade. Por exemplo, quando nós falamos de família de Deus, a igreja, é mais a questão relacional, família, os irmãos, o amor ali. Como edifício de Deus, algo sólido, um edifício que tem fundamento, bem estruturado. Assim a igreja, a habitação de Deus. Podemos também chamar de a casa de Deus, a igreja. Corpo de Cristo, então agora, quando fala de corpo, é uma questão de vida. Os membros desse corpo interligados, juntas, medulas, toda a parte circulatória, o sangue, a vida está nessa questão do corpo de Cristo. A noiva de Cristo mostra então uma união do seu povo com Cristo, uma união como de uma noiva e de um noivo. Então é uma questão de amor. E também a igreja é um grande exército, é o exército de Deus. Também a palavra mistério aparece muito nessa carta, falando do mistério da vontade de Deus, o mistério da vontade do próprio Cristo, o mistério de Cristo, que é a igreja, o grande mistério que é Cristo e a igreja, o mistério de Deus, que é Cristo, também isso é visto lá em Colossenses, no capítulo 2, enfim, a palavra mistério, desvendando-nos o mistério da sua vontade. É assim que começa a carta, esta carta no capítulo 1, os versículos 9 e 10, esse grande mistério de Deus, outrora estava oculto, e agora então está sendo revelado. Que grande mistério é esse? É o seu Filho, Jesus Cristo, e o seu povo, unido com Ele. Dando sequência, então, vemos que a igreja é o grande enfoque aqui, e mostra então a igreja como família, que é uma questão de relacionamento, edifício, que é uma questão de fundamento, de corpo, que é uma questão de vida, a igreja como noiva, que é uma questão de amor, a igreja como um exército, uma questão de solidez, firmeza para enfrentar as grandes lutas. Então vejam a beleza da igreja revelada
nessa carta, família, edifício, corpo, noiva, exército, cada uma dessas figuras tendo um aspecto significativo. A primeira parte da epístola, poderia dizer para vocês que os primeiros 3 capítulos mostra mais a questão doutrinária, a grande visão de Deus, a sua vontade. Então ele começa a revelar a igreja como sendo em Cristo o supremo propósito de Deus. E há muitos temas nessa primeira parte, né? E ali no capítulo 1, o versículo 3 começa a dizer sobre as bênçãos que nós temos e que Deus tem nos dado, tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e diz em Cristo Jesus. E então essas muitas bênçãos em Cristo aí aparecem, vejam quantas palavras, né? Vamos passar por elas simplesmente, né? Porque são muitas. Depois você pode ver isso com calma, com a sua Bíblia. Eleição, adoção, aceitação, perdão, redenção, graça, sabedoria, prudência, revelação, herança, predestinação, selo, esperança, glória, poder, vida, glorificação, uma posição que nós temos em Cristo, a bondade, a nova criação, acesso, promessa, ressurreição, enfim, há muitas riquezas em Cristo reveladas nessa primeira parte. A afirmação mais clara da salvação pela graça está no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10. Isso aqui nós temos que ler, tá bom? Olha, vejam vocês a riqueza deste texto. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nossa, que quadro negativo. Mas agora veja a sequência. Há um mas. Mas, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Veja a expressão, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Olha aqui, que declaração. Porque pela graça sois salvos. Já vimos lá na epístola anterior, Gálatas, que a grande luta de Paulo era para preservar a graça de Deus em Cristo manifestada na cruz, que a salvação não era uma questão de mérito humano ou de obras humanas para conquistar o favor de Deus. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aqui, até o versículo 9. As duas mais extraordinárias orações apostólicas de Paulo também estão nesta carta. No capítulo 1, nos versículos de 15 a 23, no capítulo 3, dos versículos 14 a 21. A segunda parte da epístola fala mais do viver cristão. É uma questão mais prática. Ok? Uma vez que ele dá todo o cenário da revelação de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, da nossa posição em Cristo, que temos em Cristo Jesus, não é? Agora ele fala do viver cristão.
Então, vejamos aqui, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamado. Então, a palavra humildade, mansidão, no versículo 2, unidade, no versículo 3, amor, 5:2, filhos da luz, andai como filhos da luz. Então, esse andar, andai nele, discernimento nesse mundo, procurando discernir as coisas desse mundo. E a terceira parte, a partir do capítulo 6, versículos de 10 a 18, nós temos então a questão da luta espiritual. A vida cristã é uma vida também de luta. Há muitas tentações, há muitas dificuldades. Há um inimigo também que tem todo o interesse em nos derrubar. A armadura de Deus aparece aí, que é a grande figura da armadura de um soldado romano, com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e tomando toda essa armadura de Deus, a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Para melhor estudar esse livro, eu proponho as seguintes divisões. A primeira proposta em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 3. O que Deus fez por nós em Cristo. Dos capítulos 4 a 6, como devemos viver. Ou então, na primeira parte, dos capítulos 1 a 3, nós temos a palavra assentados, porque diz que que Cristo está assentado à direita de Deus, e nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais, assentados. É uma posição de descanso. A primeira experiência e algo que deve ser desfrutado pelos cristãos é que ele já está numa posição segura e de descanso. Tudo foi realizado por Cristo na cruz. Não há nada que possamos fazer, ele já fez. Só precisamos desfrutar, apropriar e crer. Estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Essa é uma posição que ninguém pode alterar. Isso é maravilhoso, não é? Dos capítulos 4:1 até o capítulo 6, versículo 9, mostra o caminhar cristão, o andar cristão. Devemos andar como filhos da luz. Não é? Então fala caminhando. Né? E a terceira parte são os capítulos 6, do versículo 10 até o 24, mostrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar, contra os dominadores desse mundo tenebroso, o inimigo de Deus. É uma luta espiritual. E então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Na verdade, temos que estar revestidos de Cristo. Cristo é a nossa armadura. E essa armadura de Deus então aparece ali, ela especificada as suas partes, que também traz muitas lições para nós. Eu espero que este breve comentário desta carta tão preciosa tenha tocado o seu coração, ou pelo menos encorajando você a estudá-la, lê-la e estudá-la com calma. Você vai ser muito edificado. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.